Sim, assim. tá bom. Uhum. Sim, tá. Tá carregando aí, lá. Hum? Mas tá carregando lá em cima. Ok. Beleza. Paz do Senhor, boa noite. Tem. Boa noite, paz do Senhor. Não, obrigado. Boa noite, gente, paz do Senhor. Só esperar 2 minutinhos para ver quem mais vai entrar. E daí a gente começa. Hoje a gente vai falar das parábolas de Jesus que fala sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre finanças. Eu vou deixar aqui, tá bom? Obrigado. Boa noite, gente. Minha testa só. É muito Calma. alto esse ring light teu. E hoje a gente vai falar das parábolas que falam sobre finanças, sobre riqueza, sobre dinheiro. E a gente vai quebrar alguns conceitos também, primeiro, sobre Jesus e o dinheiro, sobre as finanças, para a gente poder fluir. Quem quiser ali, quem for do grupo, avisa ali no grupo que a gente entrou. Só dá mais um minutinho pro pessoal entrar, daí a gente começa. Na primeira aula, né, no primeiro dia, na segunda, a gente aprendeu sobre as parábolas de Jesus que falava sobre ouvir a palavra de Deus, sobre como que a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Obrigado, Carol. Sobre como a gente tem que ouvir a palavra de Deus, sobre nós sermos realmente uma terra boa para que a palavra de Deus ela possa dar frutos dentro de nós, né? Então a gente aprendeu como ser produtivo espiritualmente. A gente aprendeu, né, na parábola do semeador que existe, né, quando a gente se torna uma terra, uma pessoa que a gente não absorve a palavra, é como a semente que cai no meio do caminho, um caminho que está com a terra batida, onde a semente ela não cria raiz, onde a semente não brota, e vem as aves e come, ou seja, vem o maligno e rouba aquela palavra. A gente aprendeu que a gente pode ser uma terra com pedras, uma terra que ela até cria uma raiz, mas cria muito pouca raiz. Então, quando vem as adversidades, quando vem os problemas, essa planta, né, esse fruto, ele morre. E também a gente aprendeu que dá para ser uma terra com espinhos, que é uma terra que ela cresce o fruto, mas as adversidades, mas mais o desejo, né, das coisas do mundo, o desejo da cobiça de crescer, a cobiça de querer ser alguém, ela impede com que aquele fruto cresça, esses são os espinhos. E hoje, consequentemente, para vocês verem como todas as parábolas elas vão se ligando, hoje a gente vai falar sobre justamente esse tipo de pessoa também. Então, as parábolas que a gente vai falar hoje tem muito a ver com o tipo de pessoa que Jesus ensina, que é uma terra com espinhos, né? Então a gente aprendeu que a gente tem que ser uma terra boa para a gente poder produzir espiritualmente. No segundo dia, a gente ouviu sobre oração, a gente se alinhar com os céus, a gente poder realmente entender o que os céus estão falando, o que os céus estão realmente se alinhando para a gente poder se alinhar com a vontade de Deus e nossas orações serem respondidas e também a gente ser perseverante em oração, a gente não desistir de orar, a gente não desistir de orar por alguém ou por algum assunto, por algo que realmente Deus tem colocado no nosso coração. Ontem a gente ouviu sobre perdão, né? Que realmente Deus ele tem um perdão para nós, onde quando Deus nos perdoa, quando nós voltamos para a casa de Deus, quando Deus nos recebe, ele se move de compaixão conosco, ele se move de misericórdia.
Ele corre até nós, ele nos abraça, ele nos dá uma nova identidade, ele nos devolve a autoridade de filhos, ele muda o nosso caminho, estabelece um novo propósito para nós e nos recebe como reis. E que não é nada pelas nossas forças, que Deus ele não nos perdoa, que Deus ele não nos ama por aquilo que nós fazemos, mas nós fomos perdoados pelo que Deus ele fez por nós, pelo amor dele, pela misericórdia dele, porque ele é um Deus bom, porque ele é um Deus misericordioso, é que nós somos perdoados e que ele enviou Jesus. E por causa disso nós também devemos perdoar, que nós não podemos perdoar somente por benefício próprio, somente pensando, eu vou perdoar porque eu não vou ficar com essa amargura, então eu vou perdoar essa pessoa, não vou ficar carregando isso, esse veneno, e vai ser melhor para mim, eu tô melhor, vou perdoar então. Não. A gente tem que perdoar porque a gente reconhece que Deus nos perdoou, que o perdão dele a gente não merecia, que a gente tinha uma dívida que a gente não conseguiria pagar, então ele nos perdoa e por causa disso nós também vamos perdoar o nosso próximo. E hoje a gente vai falar sobre finanças, sobre dinheiro, sobre riquezas, as parábolas de Jesus, o que Jesus ensinou para os discípulos nas parábolas, porque as parábolas elas eram para todos, né? Jesus ensinava para todos, ele pegava as multidões e ensinava, mas ele vinha em particular e ensinava as parábolas para os discípulos. Então, se a gente quer ser discípulo de Jesus, a gente precisa entender o que são as parábolas, o que Jesus estava ensinando, não só o que Jesus fazia, mas o que ele ensinava. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa noite, abre o nosso entendimento, Pai, que toda crença limitante, Pai, que tudo que nos limita, Pai, que impede a gente de acessar, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, de acessar a Tua verdade, Pai, que ela caia por terra, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Pai, que a gente saia do meio da multidão, Pai, e que a gente possa ter um encontro particular com o Senhor, Pai, como discípulos seus, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre finanças. Primeiro, antes da gente entrar nas parábolas de Jesus, sobre o que Jesus ensinou, a gente precisa entender alguns conceitos da própria Bíblia e do próprio Jesus, né? Deus, ele sim é um Deus que ele quer de nós humildade, ele quer simplicidade de nós. Mas Deus, ele não é um Deus pobre. O próprio Deus, a própria palavra fala que Deus é o dono do ouro e da prata. O ouro e a prata são deles. Mas quando Deus criou o homem, ele criou o homem com um propósito, o propósito de multiplicar e governar. Então Deus falou, multiplicai-vos e governe sobre tudo. Ou seja, Deus ele colocou o homem para governar sobre a terra. O homem para governar sobre os animais, o homem para governar sobre as plantas, o homem para governar sobre a terra. A única coisa que Deus ele não deu o governo para o homem foram duas coisas. Deus não deu o governo do homem sobre outra pessoa, sobre outros homens. Deus não mandou o homem governe outros homens. Não. Então nós não fomos feitos para governar outros homens. Nós somos feitos para influenciar e liderar. Governar é outra coisa, tá? Então Deus ele não deu o governo sobre outros homens e Deus ele não deu o governo sobre o reino mineral. Justamente por causa disso que Deus fala, o ouro e a prata são meus. Ou seja, ele está falando que isso daqui é meu, eu decido para quem eu dou. Mas sobre todo o restante, Deus deu o governo para o homem, Deus estabeleceu toda a criação debaixo da autoridade do homem, para que o homem pudesse crescer, frutificar, o homem pudesse se multiplicar e realmente conquistar. E é isso que acontece. Quando a gente começa a olhar as histórias dos patriarcas, a gente vê lá se iniciando de Abraão. A gente tem uma ideia muitas vezes distorcida sobre Abraão, porque a gente está acostumado com a história da catequese, a gente está acostumado com aquelas historinhas dos desenhos bíblicos que a gente assistia quando era criança, né? Então a gente está com aquela catequese na nossa cabeça. E a gente sempre pensa em Abraão, quando você fala Abraão saiu da sua terra, você pensa de um homem que saiu. Ele fala, Abraão saiu da sua terra para a terra que Deus mostrou, para a terra prometida. E daí você pensa de um homem que estava num lugar pobre, um senhorzinho, um velhinho, que daí ele sai andandinho assim com a sua esposa, e no meio do deserto, e passando dificuldades, e daí ele chega numa terra prometida, numa terra que mana leite e mel, com árvores, uma terra bonita. E essa não é a ideia real. Entende? Abraão ele não era um senhorzinho pobre, nem nada disso. Abraão, quando Deus chamou Abraão, Abraão já era um cara rico, já era um cara que tinha posses, Abraão já tinha riquezas. Abraão ele vem lá de Ur dos Caldeus,
Ur dos Caldeus, ela é uma das cidades mais antigas, né, que os historiadores eles reconhecem no mundo, Ur dos Caldeus. E era um centro econômico naquela época. Até o pai de Abraão, ele fazia esculturas de imagem dos ídolos pagãos da época. Então eles tinham uma família muito abastada, uma família rica. E quando Deus chama Abraão, Deus fala para ele sair daquela terra. Só que Abraão sai junto com a sua família e vai para Arã. E quando ele chega em Arã, o irmão dele, que também se chama Arã, morre. E daí Deus vai e chama ele de novo. Vai falar, Abraão, sai daí agora e vai sozinho. Abraão sai, leva sua esposa Sarai e leva o seu sobrinho Ló. Só que Abraão, ele não sai sozinho assim com os três, não sai os três ali caminhando de mão dada. Não, Abraão era rico, Abraão tinha posses, ele sai com seus servos, ele sai com tendas, ele habitava em tendas. Abraão era um homem culto, era um homem muito inteligente. Abraão era um homem estudado em matemática, ele era um homem estudado em astrologia, então ele conhecia os astros, ele tinha muito conhecimento e era muito rico. Tanto que chega um tempo em que ele chega para Ló e fala, ó, os nossos pastores estão brigando por causa do rebanho. Ou seja, o rebanho deles era tão grande que os pastores deles estavam brigando porque não tinha espaço naquela terra para que o rebanho deles permanecesse ali juntos. Então eles falam, ó, você vai para um lado, eu vou para o outro. E Abraão, consequentemente, ele foi para uma terra deserta. Porque a bênção, ela não estava na terra, a bênção estava em Abraão. A terra prometida, que manava leite e mel, iria manar por causa da bênção que Deus derramou sobre Abraão. Para a gente entender que a bênção de Deus, ela não está em um local. A bênção não é o local onde você está. A bênção é você que vai carregar e você vai frutificar em qualquer lugar que você estiver. Quando você carregar essa bênção de Deus, essa palavra, por causa de uma palavra direcionada de Deus, você vai manar leite e mel, você vai frutificar. Então Abraão era um cara rico, era um cara que tinha servos, tanto que fala que quando ele foi e batalhou contra os reis, ele foi e ele levou 300 servos, nascidos da casa dele, ou seja, servos que nasceram lá para batalhar junto. E quando ele volta da guerra com os despojos de guerra, ele devolve tudo para o rei, porque ele fala, eu não quero que você diga que eu enriqueci por sua causa. Ou seja, Abraão era um homem rico. Consequentemente, o filho dele, Isaac, Jacó, eram todos homens de riquezas. A gente tem uma ideia de que eram homens pobres, eram homens sofredores, que ficavam no deserto. Mas não, eles tinham uma vida muito abastada. Tanto, a gente tem uma ideia muito errônea também sobre Moisés. A gente imagina Moisés ali no Egito, e Moisés jovem ali, mas um Moisés ignorado, né? Um Moisés rejeitado, e que dele sai, e imagina ele velhinho, um cara qualquer. Mas Moisés também, quando ele estava no Egito, ele foi criado no Egito como um filho, né, da filha de Faraó, e ele era um guerreiro. Moisés ele era um tenente, era um general de guerra dentro do Egito, um cara que era muito reconhecido. Alguns não gostavam dele justamente porque havia uma profecia de que viria alguém que tomaria, usurparia e mataria o Faraó. Eles acreditavam que era o próprio Moisés. Então, Moisés era um cara que era reconhecido, ele vencia batalhas, era um cara muito conhecido em engenharia, em arquitetura, em construções. Então, ele era um homem muito... A gente tem uma ideia muito contrária dos patriarcas, a gente tem uma ideia muitas vezes distorcida de quem eles eram. Mas eles eram homens muito cultos, eram homens ricos, eram homens prósperos, homens inteligentes, homens de muita capacidade também. Mas porque Deus derramou uma bênção sobre eles. E quando a gente vai para Jesus, a gente tem a mesma ideia de Jesus. A gente sempre vê nos desenhos, né, que essas coisas mais antigas, e até mesmo na catequese, na igreja católica, a gente vê um Jesus pobre. A gente imagina um Jesus que não tinha posses, que não tinha riquezas. A gente imagina um Jesus andando assim, até porque o próprio Jesus fala, né, quando chegam para ele, Jesus, eu quero seguir você. E Jesus fala, ó, o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. E daí muita gente interpreta isso que Jesus falando, ó, o filho do homem, ou seja, eu não tenho nem casa, cara. Então, mas não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que não, ó, eu não tenho onde ficar, eu vou para onde o Pai me manda. Ou seja, eu não vou parar e reclinar minha cabeça e descansar. Eu tenho um propósito e eu não vou parar esse propósito. Então, se você quer me seguir, você tem que estar disposto a caminhar. Você tem que estar disposto a andar. Porque o que? Jesus, quando ele nasceu, a gente vê a história dos três magos, a gente sempre vê lá, né,
como que chama? A gente vê na igreja católica, normalmente a gente vê a manjedoura, né? Aquela imagem da manjedoura com Jesus bebê, com os três reis magos entregando uma caixinha de presente para o rei Jesus, né? A gente sempre tem essa imagem, mas não foi isso que aconteceu. Jesus realmente ele nasceu numa manjedoura, tá? Tanto que é engraçado o simbolismo, né? Porque manjedoura é um lugar de comer, né? Um lugar onde você vem de mangiare, né? De você comer, do italiano, né? Então é um lugar de comer e o próprio pão do céu nasceu dentro de uma manjedoura. Então Jesus nasceu naquele local e os reis magos realmente eles estavam indo atrás de Jesus, atrás do rei que viria, né? Por causa da estrela de Belém. Só que eles não encontraram Jesus bebê. Quando você vai ver a cronologia, os reis magos eles encontraram Jesus dentro da casa. Quando os reis magos chegaram, Jesus já tinha 2 anos de idade. Jesus já estava crescidinho, ele não era bebê. Então aquela imagem que você está acostumado a ver da manjedoura, dos três reis magos com caixinhas, aquilo não existe. Por isso que o próprio rei Herodes, ele manda matar as crianças nascidas até 3 anos. Ou seja, porque já havia passado um certo tempo, já havia passado esse período de tempo. Por isso que ele fala, então vamos garantir até 3 anos, vamos matar todas as crianças para que não seja ele. Só que o que acontece? Esses reis magos estavam procurando um rei. E quando você procura um rei para dar presentes, você não chega com uma caixinha de presente para ele. Você não vai chegar com ouro, umas moedinhas de ouro dentro de uma caixinha. Você não vai chegar com um pouquinho de incenso, um pouquinho de mirra. Não, eles chegaram com presentes, eles chegaram com muitos presentes. Tanto que você vai ver o exemplo da rainha de Sabá. Quanto que a rainha de Sabá não ofertou, não trouxe de presentes para o rei Salomão só para conhecer ele. Então imagine, se uma rainha de Sabá ela trouxe toneladas de ouro, de prata, de pedras preciosas, de especiarias lá da região da Etiópia para ver o rei Salomão e a sua glória, quantos mais os reis magos eles não levaram para ver o próprio rei Jesus, o próprio Messias. Então, Jesus ele já recebeu uma oferta muito grande, ele já recebeu um presente muito grande quando ele era criança. E começa a vida de Jesus, e quando a gente vê o ministério dele, a gente começa a observar Jesus caminhando. E Jesus, é interessante que ele tinha Judas do lado dele. E quem que era Judas? A palavra fala o quê? Que Judas, ele era quem guardava a bolsa. Vamos ler lá. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler a Bíblia. E abre lá em João 13, 29, quem está com a Bíblia. João 13, 29. João 13, 29, ó, vamos lá. Tá falando, ó. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Então Judas, ele era o tesoureiro. Judas era o guardador da bolsa. Eles tinham uma bolsa no ministério de Jesus. Eles tinham uma bolsa onde eles guardavam o dinheiro. E Judas era quem administrava esses valores. Judas era quem administrava esse dinheiro, certo? Tanto que você vê naquela passagem do nardo, né, quando vem a mulher pecadora e ela derrama, ela quebra um vidro, um frasco de nardo puro sobre Jesus para ungir ele, fala que Judas falou, não é melhor vender isso para dar aos pobres? E a palavra fala que ele não falou isso porque ele realmente queria dar aos pobres e ele era generoso, mas porque ele queria roubar, porque ele roubava do saco de ofertas. Então assim, eu quero que você primeiro pense, para você ter um tesoureiro, você ter um administrador, primeiro que você não precisa entrar pouco dinheiro, tem que entrar já ter uma grande entrada de dinheiro para você precisar de alguém administrando, certo? Você pensar o seguinte, Judas ele roubava. Então quando você tem 10, ou mesmo você tem R$ 1.000 na sua conta, para alguns, e para a gente pode até ser muito dinheiro, mas você sabe, quando você tem R$ 1.000 na sua conta, se some R$ 10, você sabe, porque vai fazer falta no final do mês, certo? Mas quando você tem muito dinheiro, que você nem
consegue contar e alguém tira 10, 20, 30 reais, talvez você nem perceba a diferença. Então você entende que Judas, quando ele administrava, existia uma grande quantia de dinheiro envolvida, porque ele conseguia roubar, ele conseguia tirar o dinheiro sem ser visto, sem ser notado. Aquele dinheiro não fazia falta para o ministério, aquele dinheiro não fazia falta para as necessidades dele, ou seja, era um dinheiro que estava além das necessidades dele. Tanto que você pensa o quê? Jesus, gente, ele chamou Pedro, ele chamou Tiago, ele chamou João. A gente vê o que? A história de Pedro fala que Jesus entrou na casa da sogra de Pedro e curou ela, certo? Ou seja, Pedro ele tinha sogra, Pedro ele tinha mulher, eles tinham filhos, todos eles eram homens casados. Tanto que o próprio Paulo cita nas cartas deles de que os apóstolos eles tinham famílias, né? Então, ou seja, você imagina Jesus, ele vai e chama Pedro, chama esses homens que estavam lá trabalhando, pescando para sustentar a sua família, ou seja, eles estavam procurando o sustento da sua família. Então Jesus vai e chama esses homens e chama eles para o ministério, chama eles para caminhar com ele, para andar no propósito. Você acha que Jesus era irresponsável a ponto de tirar homens do seu trabalho para não sustentar a família deles? Ou seja, o ministério de Jesus ele sustentava as famílias dos apóstolos, ou seja, havia mulheres, filhos, famílias, casas sendo sustentadas pelo ministério de Jesus. Jesus ele ajudava os órfãos, ele ajudava as viúvas, eles ofertavam. Ou seja, no ministério de Jesus havia riqueza, havia dinheiro suficiente para eles comerem. E pensam, eram 12 homens, 12 apóstolos. Imagine quanto você hoje alimentando 12 homens todo dia, dia e noite. Então eles se alimentavam, 12 homens, eles alimentavam 12 famílias e as suas necessidades. Eles ofertavam para pobres e viúvas e ainda sobrava para Judas roubar. Então não era um ministério pobre. Jesus ele não era pobre, Jesus ele tinha dinheiro, certo? Tanto que você vê que Jesus ele também tinha apoiadores que eram muito reconhecidos. Quando você vai lá em Lucas 8, abre lá em Lucas 8. Ó, Lucas 8, 3. Tá falando que, ó, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas ou com seus bens. Ou seja, haviam mulheres, desde antigamente, gente, as mulheres elas eram mais fiéis do que os homens com relação a finanças. Você vê, uma mulher ela tem muito mais facilidade para dizimar, para ofertar, para ajudar o próximo, muitas vezes do que um homem. E não que isso seja certo, né? O homem ele tem que se render a isso, converter o bolso dele e ser generoso. Mas aqui mostra que desde antigamente as mulheres elas já contribuíam com o ministério de Jesus, eram mulheres importantes, porque uma delas era esposa do procurador de Herodes, ou seja, era o procurador do prefeito da cidade, ou seja, eram homens políticos, mulheres de governantes que estavam ali mantendo o ministério de Jesus. Então, quando a gente vê isso, a gente entende que Jesus, ele não era um cara pobre, ele era um cara rico. Tanto que quando você vai lá em João 3, que Jesus está ensinando Nicodemos, né? Jesus está lá ensinando Nicodemos e ele fala sobre nascer do Espírito, nascer da carne. Nicodemos pergunta, nossa, mas como que pode o homem nascer de novo de uma mulher? Nicodemos, ele era um dos príncipes dos fariseus, ou seja, ele era um homem rico, ele era um homem reconhecido. E ele encontrava com Jesus à noite para ser discipulado. Ou seja, Jesus ele tinha discípulos que eram ricos, discípulos que realmente buscavam ele. Só que eles tinham que encontrar Jesus à noite, justamente por quê? Eu creio que por causa dos religiosos, né? Porque crente não quer ver o líder, crente não quer ver a pessoa prosperar. Então ele tinha que se encontrar à noite, sozinho com esses caras, para poder ensinar eles e pregar eles, porque os crentes acham, já naquela época, que crente não podia ser rico. E tanto que você vê que os próprios discípulos de Jesus, que faziam parte de homens de riqueza, de homens de governo, eles ajudaram a cumprir um propósito, porque quando Jesus morreu, o próprio José de Arimateia, que era um dos discípulos de Jesus, um dos príncipes dos fariseus, ele foi até o
o governo ali e ele comprou o corpo de Jesus. Ele pagou para pegar o corpo de Jesus e colocou Jesus na própria sepultura dele, dentro de uma caverna. Lembrando que a caverna era uma sepultura de homens ricos, somente quem era rico podia comprar uma sepultura daquela. Mas para quê? Para cumprir a palavra que estava escrita, que fala que Jesus foi morto entre os pobres, entre os miseráveis, ou seja, ele morreu numa cruz junto com homens pecadores, junto com bandidos, mas ele foi sepultado junto com os ricos, ou seja, ele foi sepultado em uma sepultura de um homem rico. Então, eles foram usados para cumprir isso. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso, primeiro, para a gente eliminar uma crença limitante que existe na nossa mente. Porque quando a gente fala de dinheiro, existe uma crença limitante, existe algo que nos limita, uma fortaleza muito grande com relação a isso. E tudo que a gente acredita que nosso Deus nós vamos refletir. Então, se nós ainda acreditamos que nosso Deus, que os patriarcas, que o próprio Jesus eram homens pobres, que somente sofriam na vida, a gente também vai se limitar a isso. A gente também vai se limitar a ser somente homens sofredores, homens pobres que passam necessidade. Então, a gente está tratando isso primeiro para quê? Para a gente tirar essa crença limitante da nossa cabeça e para a gente entender que, sim, Deus ele quer uma outra coisa para nós. Deus ele tem uma outra coisa para nós. E isso não é falado tanto na Bíblia, por quê? Porque isso não era o principal justamente, tá? Então, a gente vai falar sobre as parábolas de Jesus hoje que falam sobre o dinheiro. Muita gente fala, né, que você pode conversar com um monte de gente, a pessoa vai falar, nossa, é porque a raiz de todo mal é o dinheiro. A raiz de todo mal é o dinheiro. Você pode falar com qualquer pessoa. Eu lembro que eu estava uma vez em outra casa, que a gente morava em outro apartamento, e daí a gente morava ainda de aluguel também, né? Outra mulher que morava em cima, vizinha de cima, também morava de aluguel. E daí a gente estava conversando sobre o prédio, né? E falando sobre melhorias que precisava fazer no prédio. Falando, nossa, a gente precisa pintar aqui, né, no prédio, a gente precisa ver o que fazer. Então eu falei para ela, vamos falar com os proprietários, porque para ver se eles ajudam, né, a gente a pintar, a gente a consertar, né? Daí eu lembro que ela olhou para mim e falou, mas esses ricos é tudo traíra, esses ricos não sei o quê. Esses povo rico não tá nem aí. Ou seja, ela tinha uma crença limitante contra pessoas ricas, contra pessoas que tinham mais posses do que ela. Ou seja, isso também estava fazendo ela viver uma vida de miséria, uma vida que impedia ela de prosperar, uma vida que estava limitando, ela estava colocando um teto nela. Então, a gente está tratando isso agora para a gente tirar esse teto da nossa cabeça e a gente poder passar dele. Amém? Porque o que Timóteo fala? Vamos ler lá, ó. 1 Timóteo 6,10. Passa um pouco para frente. Vocês estão com a Bíblia. A gente vai ler lá 1 Timóteo 6,10. Olha o que Timóteo fala. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, as pessoas pegam um versículo bíblico e distorcem. Não é o dinheiro que é a raiz de todo o mal. A raiz de todo o mal é o amor ao dinheiro, é a cobiça. Essa é a raiz de todo o mal que ele está falando. Mas muita gente distorce. Quando a gente fala de dinheiro com as pessoas falam, nossa, mas realmente o dinheiro é a raiz de todo o mal, né? Não, o problema é o teu orgulho. O orgulho também é a raiz. O orgulho é o pecado original. O pecado que atraiu Satanás é o orgulho, e ele colocou esse mesmo pecado em Adão e Eva, e isso vem até hoje, amém? Então vamos ler lá a primeira parábola que a gente vai falar hoje de Jesus, está lá em Lucas 12, abre lá em Lucas 12. Lucas 12 a partir do 16. Não, vamos a partir do 13, tá? Ó, Lucas 12, 13. E disse-lhe um da multidão. Ou seja, ó, chegou um cara da multidão. Não foi discípulo que chegou a perguntar por ele, foi um cara da multidão. Ó, disse-lhe um da multidão. Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo herança.
Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo. Então aqui, ó, Jesus ele já está citando o contexto da parábola dele. Então já fica mais fácil para a gente entender. Então ele está falando sobre a avareza e sobre a pessoa ela se firmar na abundância do que possui. Esse é o contexto da parábola. Então vamos ver o que ele está falando. Ele propôs uma parábola. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, né? A herdade ou a fazenda, né, de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava e pensava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando de um homem que ele tinha uma fazenda, então ele já era um homem rico. E esse homem, ele chega e ele produz tanto que ele fala: nossa, mas não está cabendo nos meus celeiros. O que eu vou fazer? Ele começou a pensar, ele começou a planejar o que ele ia fazer. Ele falou: não, eu vou fazer um outro celeiro muito maior para eu guardar todos os meus bens. Então o que Jesus está falando aqui? Ó? Ele está falando de pessoas que... e primeiro ponto, vamos ver. A gente já ouviu sobre essa parábola, eu creio que vocês já ouviram também. Mas assim, o ponto, gente, o homem, ele era um homem rico e ele estava ali pensando nele mesmo, planejando. Só que o planejar, né, a gente planejar um orçamento, a gente planejar nosso futuro, a gente planejar um investimento, não é algo errado. É algo que a Bíblia ela aprova e ela até fala para a gente fazer, né? A gente pode ler até lá o que fala em Provérbios 30, 25. Abre lá em Provérbios 30, 25. Vamos abrir, vou abrir lá. Ó. O que fala em Provérbios 30, 25. Pronto, ó. Tá falando sobre as formigas. Sendo que a Deus ele sempre usa as formigas como um exemplo de organização, de planejamento. Então ele fala: as formigas são um povo impotente. Então ele está falando que é um povo que não tem força, impotente. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Ou seja, eles se planejam, eles guardam, eles se preparam para o futuro. Ou seja, não é errado a gente se preparar para o futuro. Não é errado você planejar e você até se preocupar. Você pensar: nossa, eu vou guardar esse dinheiro, eu vou poupar, eu vou investir para o meu futuro. Isso não é errado. Muitas vezes a gente lê aquela parábola e pensa isso. Eu já vi muita gente pregando isso e isso é errado. Isso é uma crença limitante, tá? E, gente, também não é errado a pessoa ela ter riquezas, a pessoa ela ser rica, ela ser milionária, o que for. Mas a gente já vê muitos crentes muitas vezes falando: ah, mas pô, o cara é milionário, não sei o que, não pode. Ah, o cara, como que o cara é cristão e guarda tanto dinheiro, tem tanto dinheiro? A própria palavra fala para não guardar. Você não vê lá a parábola do rico que ele quis guardar dinheiro e o cara tá guardando? Gente, não é isso. Igual eu falei sobre os patriarcas. Os patriarcas eram homens ricos, homens de posses. O próprio Jesus, ele tinha riquezas. E vamos ver lá até um princípio interessante que a Bíblia fala, está lá em Provérbios 13. Continua em Provérbios, mas volta um pouquinho lá para Provérbios 13. Olha o que Provérbios 13, 22 está ensinando. Provérbios 13, 22. Ó, o homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, olha o princípio de Provérbios. Está falando que o homem de bem, ele deixa herança para os filhos dos
filhos. Ou seja, está falando que um homem de bem, ele deixa a herança para os seus netos. Ou seja, o homem precisa ter posses, ele precisa ter dinheiro para conseguir deixar uma herança que vai passar dos seus filhos para os seus netos. Isso é algo importante. Então você tem que colocar no teu coração que a questão não é que você não vai ter dinheiro, a questão é que você não vai poder ficar rico, você não vai poder ficar milionário. Você tem que sim se planejar, você tem que sim buscar, mas para quê? Por um propósito. O que essa parábola está falando é que o homem ele não tinha um propósito para com Deus. Ele colocava ele mesmo acima e ele não planejava para o futuro pensando em Deus ou pensando na própria família. Ele não estava rico e pensava, não, agora eu vou descansar porque o meu filho ele já tem sustento, porque os meus netos têm sustento. Mas não, ele tinha uma avareza tão grande, um medo tão grande de que ele fosse passar. Às vezes a gente tem esse medo mesmo. A gente passou dificuldades quando era criança, a gente passou dificuldades até mesmo quando adulto, e a gente tem aquele medo. Quando entra um dinheiro, quando entra um recurso, a gente tem aquele medo, meu, não posso perder esse dinheiro. Ou se eu gastar mal esse dinheiro, se eu perder, eu vou passar necessidade de novo. E esse homem, ele provavelmente tinha uma dor desse tipo no coração dele. Pode ser que ele fosse um homem que passou a vida, a infância na pobreza, e ele começou a ficar rico. Então a alma dele estava naquela coisa, estava naquele ciclo, pensando que não, cara, eu vou ficar rico, eu vou guardar e agora minha alma pode descansar porque eu sei que eu tenho dinheiro até o final da minha vida. Eu posso descansar esses anos porque eu nunca mais vou passar necessidade. Só que ele não estava colocando a sua confiança em Deus, ele estava colocando a confiança dele nos bens, ele estava depositando a confiança dele naquilo que ele podia fazer, naquilo que nas próprias forças, entende? É o que o Provérbios fala também, né? Que um homem que tem muitas posses, a riqueza de um homem forma fortalezas ao redor dele, ou seja, ele se sentiu protegido dentro daquele lugar, ele se sentiu protegido naquele ambiente de riqueza. Só que esse homem ele não procurava princípios em Deus. Ele não era um homem que ele estava buscando riquezas com Deus. Isso que a gente precisa entender, porque o que não importa é quanto que uma pessoa ela seja bem-sucedida, quanto que uma pessoa ela conquiste, quanto que uma pessoa seja inteligente. Se essa pessoa ela não deposita sua confiança em Deus, se essa pessoa ela não é bíblica, se ela não cumpre os princípios bíblicos, se ela não busca Deus, para Deus essa pessoa é uma tola, independente da inteligência, independente do que ela conquista, de quantos bens ela tem. Essa pessoa é louca, essa pessoa é tola, porque ela não busca Deus. Então esse era o princípio que Jesus estava ensinando, tá falando, porque o homem era avarento, ou seja, ele tinha medo, ele queria reter para ele. E gente, eu até ouvi o nosso pastor falando, um dos nossos pastores, ele falou algo interessante. Ele falou: o problema não é você ter dinheiro. O problema não é você chegar e você ter uma BMW, você ter uma Mercedes. Não é você chegar na igreja com uma Land Rover. Ele falou: o problema é você não contribuir com Deus na mesma medida que você prospera, você não contribuir na mesma medida que você quer ter. A questão não é você ostentar ou não, né? O cara tem uma BMW porque está ostentando. Não, só que o problema é porque ele está contribuindo com Deus, ele está sendo generoso com os outros, ele está sendo generoso não só, né, ofertando em ministérios, ofertando na igreja, mas sendo generoso com pessoas que estão necessitando. Ele está realmente ajudando pessoas ou ajudando, investindo em pessoas. Ele está fazendo isso porque se ele não está, ele está somente acumulando riquezas e não está conquistando nada com Deus. E esse princípio também, ele vai estar na outra parábola que Jesus fala, que é a parábola o quê? A parábola que está lá em Lucas 16. Volta lá para Lucas 16. É interessante que esse homem da primeira parábola, o que ele fez? Ele estava deixando Deus de fora dos seus planos, ou seja, ele estava planejando tudo, mas ele não estava num propósito, ou seja, ele não havia um propósito de Deus naquilo. Ele estava planejando e Deus estava totalmente de lado. E Jesus fala: louco, hoje virão buscar a tua alma e o que você tem preparado. Então, realmente, a questão não é você ser rico ou não é você querer planejar, você querer buscar posses, mas a questão é o que você está preparando espiritualmente, o que você está buscando, você está planejando em Deus. Provérbios fala, né, entrega o teu caminho ao Senhor, né? A palavra fala: deleita-se no Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Então a gente precisa
por mais que a gente esteja planejando, por mais que a gente queira investir, por mais que a gente queira crescer, a gente colocar Deus no plano, a gente buscar o propósito de Deus também naquilo. A gente ser rico, mas a gente entender qual que é o propósito que Deus quer que eu tenha dinheiro. Por que Deus quer que eu seja rico? Por que Deus quer que eu seja milionário? São princípios espirituais, gente, que regem o mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina. Porque o que acontece, esses princípios espirituais, eles regem o mundo espiritual e não importa se você é crente ou não, se você aplica esses princípios, automaticamente você vai prosperar. Por isso que você vê homens, por exemplo, Bill Gates, ou qualquer um outro desses, né? O Jeff Bezos, qualquer homem desses, eles são bilionários. Mas vê a quantia que esses homens eles fazem caridade todos os anos. O Bill Gates ele deve fazer caridade de bilhões no ano. Só que ele continua sendo um dos bilionários, um dos homens mais ricos do mundo. Porque na mesma medida em que ele ajuda o próximo, na mesma medida em que ele é generoso com as necessidades do próximo, o reino espiritual ele entende esse princípio e ele devolve para ele, ele investe nele. Porque por que Deus ele vai te dar dinheiro se você não está investindo em nada, se é só para você? Por que Deus vai te dar dinheiro se você não ajuda o próximo, se você não está nem aí com o outro? Entende? Por isso que esses caras são ricos, por isso que eles são bilionários, porque eles vão e investem em pessoas, porque eles investem em propósito, porque eles ajudam os necessitados, então eles têm recurso, entende? Deus ele não atende às necessidades nossas, ele atende o nosso propósito. O recurso vem quando a gente tem um propósito, não quando a gente tem uma necessidade, certo? Vamos ler lá, ó. A próxima parábola está lá em Lucas 16, do 1 ao 3. Daí a gente vai passar, eu vou terminar essa parábola, daí se alguém tiver pergunta, algo assim, daí algum comentário que queira fazer, daí a gente dá uns 5 minutos pra gente tiver pergunta, responde ou fazer mais algum comentário. Ó, parábola Lucas 16, do 1 ao 3. Vamos lá, Lucas 16, ó. A parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos: havia certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha, e sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, toma a tua conta, e assentando-se já, escreve 50. Disse depois ao outro: e você, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas os faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um, ou amar a outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, gente, aqui ele está falando sobre uma parábola que fala sobre o mordomo. Para quem não sabe, gente, nós somos mordomos também. Existe o princípio da mordomia de Deus. Tudo que nós temos, a gente tem que reconhecer que não é nosso. Tudo que nós temos vem de Deus. E nós precisamos aprender realmente a ter uma mordomia, ou seja, a cuidar do que é de Deus, a cuidar dessas coisas. Então nós vamos prestar contas.
sim, de como nós estamos gastando, de como nós estamos usando as nossas coisas, nossa família, as pessoas. Nós somos mordomos de Deus, então nós vamos prestar contas sobre tudo que a gente está fazendo para o nosso Senhor. Tá falando que aqui tinha um homem certo rico que tinha esse mordomo. E esse mordomo, ele estava meio roubando os bens, ele estava gastando os bens. E ele decide mandar esse mordomo embora. E o que esse cara faz? Esse mordomo, ele pega todo mundo que estava devendo para o senhor dele. E ele vai para cada pessoa e fala, ó, quanto que você está devendo para o meu chefe? E a pessoa fala, estou devendo R$ 100. O exemplo aqui, né? Parafraseando, eu estou devendo R$ 100. Ele fala, então pega a conta aqui, o caderninho, e escreve 50, porque daí ele vai te cobrar menos. E ele faz isso com vários, né? E daí ele fala que ele está sendo mais prudente, né? Está falando que os filhos das trevas, né, são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então o que está fazendo? Está falando de um mordomo que ele vai. E por que fala que ele estava sendo mais prudente, eles são mais astutos, mais espertos? Tá falando por quê? Ele está falando que os filhos das trevas, nas atitudes deles, os incrédulos, nas atitudes deles, eles são mais espertos do que os próprios crentes. Tá falando que assim, o incrédulo, ele é mais esperto em ser incrédulo, ele é melhor sendo incrédulo do que o crente é sendo crente. Ele tá falando que, cara, quando o cara quer ser incrédulo, quando o cara quer ser ruim, ele é bom em ser ruim. Ou seja, ele faz o negócio direito. Ele tá falando isso, eles são melhor do que nós que somos crente. Quando a gente quer ser crente, a gente não faz direito, a gente não faz. Então ele tá falando que esses caras, eles são astutos, eles são prudentes. Quando eles é para ser ruim, eles são bons no que eles fazem. Isso mais do que os filhos da luz, porque os filhos da luz, os cristãos, quando eles querem ser cristãos, eles não são bons no que fazem. É isso que Jesus está criticando, tá falando, cara, quando o cara quer ser ruim, quando o cara quer ser sacana, mano, o cara é bom, mas quando o cara quer ser bom, o cara não faz direito. É isso que ele está criticando. Ele tá falando o quê? Ele tá falando que esse cara, ele começou a fazer amigos, né? Ele tentou grandes amigos. E é isso que tá falando. E o que Deus fala pra gente nessa parábola? Ele tá falando que você tem que usar suas riquezas, ele falou que você tem que usar suas posses, aquilo que você tem, para que você possa também favorecer outras pessoas, lógico que da forma correta, mas por quê? Porque essas pessoas, elas vão se tornar seus amigos eternos, elas vão se tornar seus amigos espirituais, ou seja, você vai estar plantando no reino espiritual. Então nós precisamos plantar no reino espiritual. Nós precisamos ter realmente essa ideia de a gente ser fiel naquilo que a gente tem, a gente entender também como mordomos que o pouco que a gente tem, por que a palavra fala aqui, aquele que é fiel no pouco, como que ele será fiel no muito, né? Tá falando por quê? Porque o que a gente tem hoje na nossa vida é muito pouco comparado ao que Deus tem preparado para nós. O que a gente tem hoje é relativamente nada comparado àquilo que Deus tem preparado para nós na volta de Cristo. Então, se a gente não é fiel no pouco que a gente tem, como que a gente vai ser fiel no muito? Se a gente não cuida do pouco que a gente tem, como que coisas eternas vão ser confiadas a nós? Como que coisas espirituais vão ser confiadas a nós? Então, muitas vezes, Deus ele não está confiando coisas espirituais, eternas, grandes para você, é porque você não está sendo fiel no pouco que você tem. Você não está honrando e governando o pouco que você tem, então ele não está podendo te dar algo maior. É o que Paulo fala, né, sobre o herdeiro. Paulo fala que o quê? Que o filho, o herdeiro, quando ele ainda é criança, ele nada difere do servo. Ou seja, o filho que é herdeiro, quando ele é criança, ele não tem diferença nenhuma de um servo, porque ele não tem acesso aos seus bens, ele não pode usufruir dos seus bens, ele não pode usufruir da herança. Ele fica sobre a custódia de um aio, de um tutor, de alguém que está cuidando dele e cuidando das suas riquezas e administrando para ele. E somente ele é suprido nas suas necessidades. Então, uma criança que tem uma herança grande, ela é suprida nas necessidades dela, mas ela não tem acesso a fazer o que quer com a herança, não tem acesso a gastar, a investir, a mexer naquela herança, somente quando ela amadurece e se torna adulta. Então ele está falando isso, ele está falando que vocês têm que crescer, vocês têm que amadurecer, ser fiel no pouco que vocês têm, amadurecer para vocês terem acesso a uma herança onde vocês vão poder usufruir dessa herança. Não só a necessidade de vocês ser suprida, mas que vocês possam realmente usufruir daquilo que Deus tem preparado para vocês.
E é interessante que nessa passagem, Deus ele pega, é a única passagem que Deus ele chama de Senhor uma outra entidade, algo que não é ele. Ele chama Mamon de Senhor, fala que o homem ele não pode servir a dois senhores, ou ele vai servir a Deus ou a Mamon. Mamon, ele é o espírito, né, que ele representa o amor às riquezas, a avareza, né? Então ele está falando que esse espírito, o Mamon, ele é praticamente um senhor, não só naquela época, mas nos dias de hoje. Então a gente precisa fugir da avareza, a gente precisa fugir de Mamon, porque ele é realmente hoje o que tem afastado os cristãos da presença de Deus, é o que tem afastado as pessoas de realmente buscar o propósito, né? Por quê? Porque nós somos igual àquela terra que tem espinhos, porque às vezes nós estamos sendo essa terra que tem espinhos, onde a cobiça da vida, onde as preocupações com as nossas necessidades, com o financeiro, elas estão nos limitando e aquela semente que Deus plantou em nós, ela não pode frutificar. É o que Jesus ele continua falando depois da primeira parábola, que está lá, que a gente leu primeiro lá em Lucas 12. Volta um pouquinho só para Lucas 12. Que daí a gente vai ver o restante do que Jesus fala depois da parábola. Ó, que depois da parábola, o que ele fala? Ele termina a parábola falando, né? E ele coloca, e disse aos seus discípulos, lá no 22, portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Só ligar aqui, gente, que desliguei. Pronto. Ó, considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, não pergunteis, pois, que a vez de comer ou que a vez de beber, e não andei inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, onde não chega o ladrão e a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará vosso coração. Então Jesus está falando sobre a preocupação, né? Está falando sobre a parábola do semeador, da pessoa que é uma terra com espinhos. Ele está falando que é a preocupação com a vida, a preocupação com o dinheiro, com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai comer, ela tem feito com que as pessoas se afastem de Deus. Ela tem feito com que as pessoas elas procurem acumular tesouros aqui na terra. Ele fala, não, procure acumular tesouros no céu, onde a traça não vai correr. Tudo que a gente faz, gente, mesmo em finanças, vai atrair um tesouro no céu. A gente está acumulando um galardão. A gente está acumulando um tesouro no reino dos céus. Vamos ler lá o que está falando em 2 Coríntios 9. Abre lá em 2 Coríntios 9, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta aos Coríntios, perdão, segunda carta aos Coríntios 2. Se alguém abriu aí, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Paulo fala, e para isso vos escrevi também, para pôr esta prova, saber se sois obedientes e tudo. Então Paulo está falando que, ó, ele fala
que Paulo está falando, né? Paulo está falando que ele vai colocar à prova aquilo para saber se a gente é obediente em tudo. Então ele fala que muitas vezes a gente está sendo provado para ver se a gente é obediente, se a gente está sendo obediente em tudo. Porque Deus, quando fala de finanças, ele fala que realmente a gente tem que acumular tesouros no céu. A gente tem que realmente retirar essas crenças limitantes que a gente falou no começo, onde a gente pensa que não, que Deus é um Deus pobre, que Jesus era miserável, que Jesus era pobre. Porque se a gente ficar nesse limite, se o que a gente pensa de Deus, a imagem que nós temos de Deus vai ser aquilo que a gente vai refletir. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E se na nossa cabeça, se no nosso coração, Deus ele tem uma imagem distorcida, se Deus ele tem uma imagem deturpada, nós vamos refletir também essa imagem. Então nós precisamos nos alinhar com realmente quem Deus é, qual é a imagem de Deus, para a gente se alinhar com esses princípios. E a gente realmente acumular tesouros no céu. Para que eu vou ser rico? Fala que o homem de bem, ele deixa herança para os filhos dos seus filhos, ou seja, o homem de bem deixa herança para os seus netos. Então, é um homem que vai ter posses a ponto de seus netos usufruírem da sua herança. Mas por que ele é um homem de bem? Porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito de suprir a sua família, de suprir os seus filhos, de suprir os seus netos. Um homem de propósito, ele não estava acumulando para ele mesmo, ele não estava acumulando para ele ostentar, ele não estava acumulando para ele ser orgulhoso, mas para o bem de outra pessoa. A gente sendo generoso, o que Paulo fala? Paulo fala sobre generosidade. Ele fala, aquele que dá pão ao que come e semente ao que semeia, ele fala, também aumentará a vossa sementeira para que você possa ofertar, para que você possa semear e deem graças pela vida de vós, e isso aumentará os seus frutos, ou seja, te enriquecerá. O que Paulo está ensinando com isso? Paulo está falando, aquele que dá pão ao que come, ou seja, e pão ao que semeia, e semente ao que semeia, está falando de Deus, está falando de Deus, que ele te dá o pão para comer, e a semente que você está semeando, ele vai aumentar a sua sementeira. Então ele está falando que Deus que te dá o pão, e que te dá semente, ele vai aumentar a sua sementeira, ou seja, ele vai aumentar as tuas posses para que você possa semear mais na vida de outras pessoas. Porque quando você semear mais na vida de outras pessoas, você vai produzir glórias a Deus, você vai produzir graças a Deus. Porque quando você semeia na vida de outras pessoas, quando você ajuda outras pessoas, as pessoas dão glória a Deus pela sua vida, as pessoas agradecem a Deus. E quando você produz essas glórias a Deus, essas graças a Deus pela sua vida, através da sua semente, essa semente ela está te enriquecendo. Aí Deus está falando de financeiro, está falando de finanças mesmo. Ele está falando que, gente, quando você semeia, quando você abençoa, Deus aumenta ainda mais a sua sementeira para você semear ainda mais, porque as pessoas vão te agradecer, vão te dar graças, vão glorificar a Deus e isso vai te enriquecer, ou seja, vai enriquecer financeiramente. Foi o que eu falei do Bill Gates, foi o que eu falei desses milionários, de homens que eles ajudam muito, eles semeiam, eles fazem caridade, eles ajudam. Para quê? Porque isso vai aumentar ainda mais a sementeira deles, ou seja, Deus vai enriquecer eles. E é um princípio que a gente aprende dos judeus também. Você vai pegar um judeu, hoje em dia o judeu ele vai ajudar o pobre, ele vai ajudar o necessitado, ele vai investir em ensino de outra pessoa, uma pessoa que quer fazer uma faculdade, uma pessoa que quer fazer um estudo, ele vai e investe no ensino daquela pessoa, ele investe em áreas diferentes, porque a esmola não é só você ajudar, a esmola, no original, na Bíblia, a esmola se chama tzedakah. Tzedakah significa fazer justiça. Minha Bíblia caiu aqui, fui pegar. Tzedakah significa fazer justiça. Esse é o significado da esmola. Quando a gente vê na Bíblia a palavra esmola, no original é tzedakah. Tzedakah significa fazer justiça. Fazer justiça na vida de outra pessoa não é somente você fazer justiça dando uma esmola para um pobre que está na rua. Fazer justiça pode ser uma pessoa, um parente seu que quer fazer uma faculdade e ele não tem condições
e é um propósito de Deus aquilo, e você vai e paga uma mensalidade da faculdade para ele. Você está fazendo justiça na vida dele. Você está semeando. Isso vai aumentar a sua sementeira. Tzedakah pode ser alguém que quer investir num negócio, que quer começar um negócio próprio. E você tem condições de fazer justiça na vida daquela pessoa. Você tem condições de ajudar aquela pessoa. Pode ser sim ajudar sim um órfão, um orfanato. Pode ser sim ajudar uma viúva, ajudar uma pessoa carente na rua. Mas existem várias formas de você fazer justiça na vida de outra pessoa. Pode ser sim você investir em propósito de outras pessoas. Pode ser você comprar um livro e dar para um parente. Pode ser você comprar um livro com o ensino de Deus, com algo espiritual, algo de crescimento, e você investir nesse livro para dar para alguém. Isso deve fazer justiça na vida de outras pessoas e ser generoso. Então a gente precisa aplicar esses princípios, a gente aprender a aplicar isso para a gente sair da multidão e se tornar discípulo, para a gente entender o que Jesus quer de nós, como que Jesus quer que a gente se movimente no reino dos céus, para que a gente possa realmente que essas portas do reino dos céus estejam abertas para nós entrarmos e reinarmos junto com Cristo no fim. Amém? Esses são os princípios que a gente aprendeu sobre as parábolas que falam sobre riquezas, sobre finanças, sobre o que? A gente não ser avarento, a gente não se preocupar somente com a necessidade da nossa vida, mas a gente planejar sim nossas finanças, a gente organizar nossas finanças, a gente planejar nosso futuro, a gente desejar sim riquezas, mas a gente incluir Deus nesse plano, a gente incluir um propósito de Deus nesses planos. A gente realmente não se preocupar com os problemas da vida, com as necessidades da vida, porque Deus ele vai suprir. E a gente começar a ser esperto, a gente começar a ser astuto e utilizar o dinheiro, a gente ser fiel e ser mordomo naquilo e ser generoso. Amém? Esses são os princípios de hoje que a gente aprendeu para sair da multidão e se tornar discípulo. Alguém tem uma pergunta? Ou se tiver, manda ali nas perguntas. Alguém mandou alguma coisa aqui? Deixa eu só ver. A Ana perguntou, interessante. A Ana perguntou, hoje, gente, a gente nem falei de dízimo, não falei sobre oferta em si, sobre primícias, sobre princípios, né, que a Bíblia fala. Por quê? Porque o ponto não é esse das parábolas. As parábolas elas não estão falando sobre dizimar, sobre ofertar. Ele está falando sobre o coração do homem relacionado ao dinheiro, tá? A Ana perguntou, Eric, podemos orar ou jejuar para conseguir um emprego? Lógico que pode, né? Você tá precisando de um emprego, você precisa, né? Deus ele vai realmente, o dinheiro não vai cair do céu, né, gente? Ou você vai, o que Paulo fala? Paulo fala aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Então, tem um propósito em você trabalhar. Às vezes a pessoa ela já tem um propósito de Deus, às vezes a pessoa quer estudar e quer ser médico e precisa de sustento. Então você vai orar, você vai falar, Senhor, eu preciso de um emprego. Mas você vai orar o seguinte, você fala, Senhor, que esse emprego, que esse lugar que o Senhor está me colocando, que seja um propósito do Senhor. Que não só seja o meu sustento, mas que eu possa ser usada naquele lugar, para que eu possa ser um portal onde o Senhor vai entrar também, onde o teu Espírito Santo vai trabalhar, que eu possa realmente refletir a tua glória, refletir o teu caráter, a tua imagem naquele lugar, que realmente eu possa aprender também e crescer e que seja um propósito do Senhor. Então que o Senhor abra essa porta para mim, que não seja somente por necessidade, porque Deus ele não atende necessidade, mas coloque um propósito nisso, coloca, Senhor, qual que é o propósito? Onde o Senhor quer que eu trabalhe? Me coloca nesse lugar, abre essa porta porque eu quero realmente cumprir o teu propósito. Amém? Então, gente, é isso aí. Amanhã a gente vai falar sobre parábolas que falam de exclusividade. Amanhã eu vou explicar melhor sobre o que ele está falando. Mas esses são os princípios de hoje. Quem não curte aqui não segue aqui nosso Instagram, segue. Essa live vai ficar salva no YouTube. Se você ainda não segue nosso canal do YouTube, segue lá, dá um curtir, vai, compartilha com outras pessoas. Eu falei ontem, discípulos, eles compartilham com outras pessoas. Discípulos, eles vão e chamam outras pessoas. A multidão somente corre até Jesus e clama por misericórdia, corre até Jesus e pede um milagre. Discípulos não, discípulos eles chamam outros discípulos para ouvirem os ensinamentos e para conhecer o Messias, o Cristo verdadeiro. Então, se você é discípulo, você vai compartilhar esse vídeo. Se você é discípulo, você vai nos ajudar a fazer essa palavra chegar a mais pessoas. Amém, gente? Então, gente, Deus abençoe. Amanhã às 9h17 tem mais.
E a live vai ficar salva também no nosso canal do YouTube. Deus abençoe. Amém e boa noite.